Portugal apresentava Angola como uma possessão antiga, mas no final do século XIX ainda precisou enviar exércitos para conquistar partes dessa mesma Angola. Como se conquista aquilo que já se governa? Este é o África Sem Máscaras. Se já nos segues, muito obrigado. Se ainda não nos segues, clica no botão seguir e faz parte da nossa comunidade. Esta é a terceira parte de uma série de 4 episódios. Nas 2 primeiras, vimos como africanos negros e mestiços sustentavam e até comandavam estruturas ligadas a Portugal em Cabo Verde, Guiné e São Tomé. Assiste a essas partes para compreenderes por que participação africana não significava controlo português sobre todo o território. Agora chegamos a Angola, onde a contradição se torna impossível de esconder. Quando as potências europeias se reuniram na Conferência de Berlim entre 1884 e 1885, a chamada ocupação efetiva tornou-se decisiva. Portugal apresentava direitos históricos sobre enormes espaços africanos. Mas quanto desse território controlava realmente? Durante muito tempo, repetiu-se que a presença portuguesa em Angola estava essencialmente limitada à costa. A realidade era mais complexa. Um exemplo é Caconda, localizada a cerca de 300 quilômetros do litoral. Ali, existia atividade comercial desde o início do século XVII e formou-se uma comunidade cristianizada, ligada ao universo português. Mas a existência de Caconda não prova que todo o território que hoje chamamos Angola estivesse sob a autoridade de Lisboa. Portugal podia controlar um posto aqui, manter uma comunidade mais adiante e estabelecer uma aliança noutro ponto. Entre esses lugares, continuavam a existir reinos e autoridades africanas capazes de negociar, impor condições ou combater. Mais uma vez, estar não significa mandar. E há um exemplo ainda mais revelador. Por volta de 1680, Antônio de Oliveira de Cadornega descreveu, na ilha de Luanda, um homem chamado Dom Ambrósio. Era negro, descendente da linhagem dos reis do Congo, cristão e vestido à portuguesa. Exercia autoridade sobre os Muxiluandas dentro de uma estrutura política ligada à coroa. Percebe o paradoxo? Hoje, muitas pessoas imaginam a administração colonial como uma máquina composta apenas por europeus governando africanos. No entanto, encontramos um africano negro, ligado à realeza do Congo, exercendo autoridade dentro do próprio sistema português. E não eram apenas homens. Em Luanda e Benguela, mulheres negras e mestiças tornaram-se comerciantes poderosas. Uma das mais conhecidas foi Dona Ana Joaquina dos Santos Silva, chamada Dona Ana Mulata. Possuía um enorme patrimônio e mantinha negócios ligados a diferentes portos do Atlântico. Mas essa riqueza não pode ser romantizada. A escravatura fazia parte daquele sistema econômico, e africanos, mestiços e europeus podiam participar nele e beneficiar dele. Esta é uma verdade moralmente desconfortável. Ser africano não significava estar automaticamente fora das estruturas de exploração. Reconhecer isso não diminui a violência do colonialismo. Apenas devolve aos africanos a sua agência histórica, inclusive a responsabilidade pelas escolhas feitas por algumas elites. Ao mesmo tempo, nada disso prova que Portugal governasse integralmente Angola. Pelo contrário, a presença dessas autoridades locais mostra como o poder português funcionava durante grande parte daquele período, através de alianças, intermediários, famílias africanas, comércio, religião e forças recrutadas localmente. Lisboa influenciava determinados espaços, governava alguns pontos, combatia ou negociava com outros poderes. Mas vastas regiões continuavam sob a autoridade de reis e chefes que não se consideravam portugueses. Foi no final do século XIX que tudo mudou. A Europa já não queria apenas portos, comércio e influência. Queria fronteiras, impostos, administração direta e ocupação territorial.
Portugal teria de avançar para regiões onde existiam poderes africanos que nunca tinham aceitado ser governados por Lisboa. E aquelas terras já tinham donos, reis, chefes, exércitos, povos com leis, interesses e soberania própria. É por isso que a pergunta inicial se torna tão perigosa. Se Portugal realmente governava Angola havia séculos, por que precisou conquistá-la militarmente no final do século XIX e no início do século XX? Na quarta e última parte, vamos para Moçambique. Ali encontrarás os prazos da coroa, famílias profundamente mestiçadas e um capitão-mor africano que dizia servir ao rei de Portugal. Depois veremos como a exigência europeia de ocupação efetiva abriu o caminho para guerras contra Bailundo, Barué, Gaza e Kwanyama. Não percas a conclusão. Sem a quarta parte, ficamos apenas com os mapas. Com ela, veremos o campo de batalha revelar quem ainda mandava no terreno. Agora responde nos comentários. Uma comunidade portuguesa no interior era prova de domínio sobre Angola inteira ou apenas uma ilha de influência cercada por poderes africanos?